Talvez você já tenha tido medo de passar a vida em branco, de passar tanto tempo emperrado num problema que a sua vida passa despercebida. Talvez você já tenha tido um pouco de vergonha de que uma das áreas da sua vida está estagnada há tanto tempo e você não consegue dar a guinada que precisava. Talvez você já esteja cansado e com raiva dos padrões repetitivos que você vivencia na sua vida, passa ano, e acontecem os mesmos padrões, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja nas relações familiares. Então, se você está cansado disso tudo e você quer dar uma outra resposta, o coaching biográfico ele vai te ajudar a superar esses desafios e a se alinhar com o que realmente é essencial. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lanterna Biográfica. Eu sou Marina e o nosso tema de hoje é biografia. Mas antes de falar o que é biografia pra gente, vou falar para vocês sobre o que não é biografia. Então, primeira coisa, a biografia, ela não é um livro. Muita gente pensa que biografia é um livro da história da vida de uma pessoa, quando ela está no final da vida ou quando ela já morreu e alguém escreveu sobre a história dessa vida. Então, aqui no Lanterna Biográfica, biografia não é um livro. Biografia não é uma lista. Ela não é uma lista, uma relação de eventos, de acontecimentos, com datas, de tudo que aconteceu na sua vida. Não é isso. E biografia não é gravada na pedra, estática, imutável. Biografia não é livro, não é lista de eventos e acontecimentos e datas, e não é gravada na pedra, estática e imutável. Então a gente começa dizendo isso, que a biografia não é isso aqui. Aí você deve estar falando, tá bom, Marina, você já falou que não é biografia, mas finalmente, o que é biografia então? Biografia é um caminho iniciático, é um caminho único, pessoal, intransferível. A sua biografia, a sua vida, ela é única, não existe outra igual. E nesse caminho iniciático, você vai descobrir os mistérios desse caminho, as magias, os tesouros, o ouro desse caminho, a pedra fundamental desse caminho. A biografia, ela revela o que tem de mais essencial na história de cada ser humano. Não é exatamente o que você faz, o que você sabe, mas como você faz, como você sabe, como você vive a sua história, as suas transições, os seus desafios, as suas crises, as suas alegrias. Como que você vive isso? E é nesse como, é essa forma de viver que vai trazer uma característica especial, que é a característica da sua essência, da sua biografia. Vai caracterizar o seu ser, o seu eu individual. A biografia, ela traz as imagens, os temas, as representações com as quais você tem ligação. E esses temas, essas imagens, são essenciais
para te conectar ao que vai vir, ao vir a ser, o seu destino, o seu futuro também. O trabalho biográfico, ele vai desvelar, revelar esse fio da vida, esse fio que vem bem lá de trás, mesmo antes do seu nascimento, que chega no agora e que vai bem lá para frente, na direção do seu destino. E é nesse fio que você se equilibra ao longo da vida e caminha. A biografia vai deixar cada vez mais claro esse fio, para que as suas escolhas, as suas decisões, as suas prioridades estejam na direção desse fio, desse desenvolvimento, desse destino. O trabalho biográfico é como partejar. Eu vou acompanhar você no seu nascimento a si mesmo, a si mesma. E nesse nascimento, você vai perceber o que é único nesse seu eu individual. E é justamente porque você tem um eu individual que você é capaz de se colocar em questão, de revisitar a sua história, de olhar para frente, de estar presente. E esse movimento é que vai te dar a possibilidade de fazer novas escolhas na direção de uma vida com sentido. Então a biografia que eu falo para você aqui, ela faz parte de uma ciência ainda muito maior. A antroposofia. Eita, Marina, tá começando a confundir a minha cabeça. Biografia, antroposofia. Calma, fica comigo que você vai saber. Antroposofia. Talvez você já tenha ouvido falar em Rudolf Steiner. Artista, esoterista, poeta, cientista, um místico. Do fim do século XIX, austríaco. Ele desenvolveu a antroposofia, uma ciência espiritual, uma filosofia da liberdade. É uma ciência que considera o ser humano na sua integralidade. Um corpo físico, as emoções, o pensamento e um corpo espiritual. A antroposofia ela é bem desenvolvida em várias áreas. Na educação, muita gente já deve ter ouvido falar nas escolas Waldorf, na pedagogia Waldorf. Na saúde, com a medicina antroposófica. Também é muito desenvolvida na agricultura biodinâmica, nas artes, com a euritmia, com a pintura, com a aquarela, com a educação artística antroposófica, a música. Enfim, a antroposofia ela tem vários campos de atuação. E um deles é a biografia, o estudo da biografia humana, que vai contemplar os elementos trazidos pela antroposofia. E por que eu falo isso? Quando falamos da biografia, do estudo da biografia, ela vai te levar a te alinhar, que você alinhe o seu corpo físico, o seu corpo astral, o seu corpo etérico, ao seu corpo do eu, a essa força do seu eu individual que vem trazer algo de especial e único aqui para a Terra. Ai, Marina, já está confundindo de novo. Biografia, antroposofia e um monte de corpos. Vamos com calma. Vou explicar um por um. O primeiro corpo, que é o que a gente conhece de cara, é o corpo físico. O físico é esse corpo constituído, material constituído. É o corpo dos órgãos sensoriais. Esse corpo físico, ele nos coloca em relação com o mundo constituído, com o mundo físico constituído. E pelo fato de termos corpo físico, nós temos relação com o mundo mineral.
que esse mundo físico constituído tem essa força física da constituição. O corpo físico ele evolui ao longo da vida. A vida humana ela passa por várias metamorfoses no corpo físico. Depois a gente volta para isso. O segundo corpo que falamos aqui na biografia e na antroposofia é o corpo etérico. O corpo etérico é o corpo vital, é o corpo da vitalidade, tem a ver com os movimentos incessantes de vida, com nascimento, crescimento, morte, metamorfose. O corpo etérico ele tem a ver com esse movimento de vida, com essa energia vital. E ao corpo etérico nós nos relacionamos com as plantas. As plantas trazem bem simbolicamente essa força do corpo etérico com seus processos de transformação de vida. O terceiro corpo que trabalhamos é o corpo astral. Quando a gente fala de corpo astral, a gente está falando de todas as representações mentais, de todos os sentimentos, todos os afetos. Então tem a ver com sentir e pensar. Tem a ver com representação mental, com imagens e com os sentimentos, com as emoções, com os afetos. Então o corpo astral ele nos liga ao mundo animal, aos animais que têm essa energia do corpo astral. E o quarto corpo, que é um corpo muito importante nesse trabalho da biografia antroposófica, é o corpo do eu. O corpo do eu é o corpo do eu individual, do eu maior, do eu espiritual. É essa força do eu que é capaz de ver a sua biografia na sua trama existencial, de perceber que existe um fio da vida, um vir a ser. É esse corpo do eu que é capaz de se conectar ao seu próprio destino. E a partir disso, ele pode modelar, nutrir e curar todos os outros corpos. Daí a importância de saber que existem esses 4 corpos e de que é capaz, de que você é capaz, a partir dessa força do corpo do eu, de transformar, curar e nutrir o seu corpo astral, seu corpo etérico e o seu corpo físico, de forma a ter uma vida saudável, íntegra e de muita realização, uma vida que faz sentido. Então, Marina, agora que eu já sei que existem 4 corpos, corpo físico, etérico, corpo astral e corpo do eu, só de ter a consciência de que existem esses corpos já é o suficiente para eu viver uma vida integrada, uma vida harmoniosa, uma vida na direção de uma vida com sentido, que faça sentido? Ainda não. A resposta é essa. Só saber que existem os 4 corpos não é o suficiente. É importante conhecer como é a dinâmica de cada um desses corpos e as transformações que eles passam ao longo da vida. Porque ao longo da biografia, cada um desses corpos vai precisar de uma atenção especial, de um nutriente especial, de um cuidado especial. E cada um desses corpos vai evoluir de forma diferente. E é importante que você conheça, que você se aproprie dessa ferramenta para poder tomar as decisões corretas, hoje, nesse momento atual da sua vida. E para isso, é importante saber que cada um desses corpos, eles evoluem e se transformam ao longo dos setênios de vida. Talvez você já tenha percebido, mas na sua vida existe um ritmo de transformação,
de metamorfoses que acontecem. E essas metamorfoses, elas acontecem de uma forma rítmica. Na antroposofia, na biografia, nós consideramos os setênios como uma base rítmica de transformação da vida humana. A cada 7 anos, algo novo nasce. A cada 7 anos, o passado ele se transforma para dar espaço para o novo que surge. A gente fala de nascimentos sucessivos a cada 7 anos. A cada 7 anos, novas competências, novas habilidades surgem para fazer face, para encarar o setênio seguinte. E ter consciência dessas passagens vai ajudar você a saber onde você está e com que recursos, com que bagagens de competências e ferramentas você tem para viver os desafios desse setênio. Porque cada setênio, ele propõe 3 forças. Uma força de impulsão. Cada setênio ele traz uma impulsão, uma força de movimento. Qual vai ser o movimento, a impulsão que esse setênio te traz? Traz uma força de desafio. Cada setênio ele traz um desafio na sua vida. E a terceira força que todos os setênios trazem é uma força de contorno, um quadro, um contorno. Então, cada setênio ele vai trazer para a gente uma impulsão, um desafio e um contorno, um quadro onde vamos vivenciar esse setênio. Então, para compreender melhor como é que usamos o estudo dos setênios dentro do coaching biográfico, nós temos como suporte a curva da vida. Na curva da vida, a gente vai ter de início 3 grandes fases, cada fase composta por 3 setênios. Então, a primeira fase, dos 0 aos 21 anos, é a fase da infância. Dos 0 aos 21 anos é a infância, é a fase da dependência, é a fase que o ser humano ele se constrói a partir das forças externas, a partir das forças do exterior. A família, a cultura onde ele vive, as pessoas com as quais ele se relaciona, o meio ambiente onde ele está inserido. Então, a força dessa primeira infância é essa força do exterior. É um forte movimento, desenvolvimento do corpo físico. Então, dos 0 aos 21 anos, a gente vê inúmeras metamorfoses no corpo físico. Isso está bem presente, bem latente. Dos 21 aos 42, a gente chama de fase adulta. De 21 aos 42 é a fase adulta, a fase que o ser humano ele está desenvolvendo suas competências anímicas, as suas competências de pensar, de sentir, de agir, começar a agir no mundo, começar a experimentar agir no mundo. Então, é essa fase adulta, dos 21 aos 42. Dos 42 aos 63, a gente chama de fase da maturidade. É quando o eu começa a colocar em movimento no mundo essa força do seu destino, esse seu vir a ser, né? Essa força de ação no mundo a partir de uma contribuição para a comunidade, uma contribuição para a humanidade. Dos 42 aos 63, o eu ele
demonstra a sua individualidade no contato com o mundo. Ele revela essa individualidade, ele é muito mais livre na expressão e na ação no mundo. E na sequência tem mais duas grandes fases, pelo menos. Dos 63 aos 84, o eu ele começa a desenvolver uma presença de espírito, uma força da presença do espírito. Isso quer dizer que ele não fala mais a partir das próprias experiências que ele teve na vida. Ele começa a falar a partir do chamado do destino, das forças do futuro, das forças espirituais do futuro que colocam a sabedoria na boca dessa pessoa para que ela transmita para os seus, para o mundo e para quem está ao redor. Então, dos 63 aos 84, existe esse desenvolvimento da presença do Espírito e dessa fala a partir do que não é somente sua experiência pessoal, mas a experiência de uma sabedoria muito maior. Dos 84 aos 105 anos ou mais, o eu ele começa a fazer um balanço do que ele viveu nessa vida, do que não foi vivido, do que resolveu, do que não foi resolvido. E ele começa a ficar em paz com isso e a se distanciar. Então é natural que nessa fase de vida o eu comece a tomar uma certa distância de todo esse movimento, seja ele físico ou emocional, da vida lá fora, né? Da vida da família, da vida da comunidade. É natural, porque esse distanciamento permite o espaço para os guardiães espirituais se aproximarem e enriquecerem com a outra experiência, uma experiência espiritual mais forte, esse ser que está nessa idade se preparando para fazer a passagem de volta ao mundo das estrelas. Marine, como é na prática esse trabalho biográfico, com esses corpos, esses setênios e essa curva da vida? Na prática, são em média 8 a 10 sessões e a gente vai trabalhar vários pontos de cada setênio. Começamos sempre pelo nascimento do eu, nascimento desse corpo do eu, que é por volta dos 21 anos. Então temos uma sessão entre 18 e 21 anos, vamos trabalhar esse tema desse nascimento do eu. E seguimos com o estudo dos setênios, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42. E mesmo que você seja muito jovem e diga, e depois, quando continuar, como é que vai ser? Eu ainda não tenho essa idade. Calma. A partir dos 42, nós vamos trabalhar em espelho, em espelhamento. Então vai ser dos 42 aos 49, que vai espelhar aqui com os 14 aos 21. Depois vai ser dos 49 aos 56, que vai espelhar aqui com os 7 anos aos 14. E depois dos 56 aos 63, vai espelhar com 0 a 7 anos. E a gente vai ver as vantagens desse espelhamento, porque você vai aprender a como nutrir, curar, liberar e transformar tudo o que você acha ou julga que não está legal ou não foi bem resolvido nessa primeira fase da vida, que na verdade são belos presentes do destino para você, são belos presentes dessa sua encarnação aqui na Terra, só que são presentes que você ainda não sabe usar. Então o trabalho biográfico vai te ajudar a transformar tudo que você viveu na primeira fase da vida em recurso para o vir a ser, para o futuro. Depois que a gente dedica um bom tempo nesse estudo dos setênios, dessa primeira fase até os 63 anos, teremos mais um módulo dedicado à vida após os 63 anos. E a cada módulo tem exercícios práticos sobre a biografia, meditações, exercícios artísticos e partilhas que servem para fortalecer essa compreensão e para que você adquira
as ferramentas e a autonomia para tomar a sua vida nas próprias mãos e tomar as decisões justas e acertadas para esse seu momento atual. E aí você deve estar se perguntando, como é que Marina sabe disso? Onde foi que ela tirou todas essas informações? Primeiro de tudo, o meu primeiro momento de contato com a antroposofia, eu tinha uns 24 anos. E eu confesso a você que quando eu li aqueles textos do Steiner, eu não entendia nada. Era uma linguagem muito difícil para mim naquela época. Eu não conseguia compreender. Parecia meio confuso, parecia meio estranho. E eu deixei dormindo essa ideia da antroposofia durante alguns anos. É verdade que eu sempre ficava curiosa sobre a medicina antroposófica que trabalhava os metais, os planetas, para ajudar na cura das pessoas. Ou a escola Waldorf, com todas essas suas belezas artísticas e poesia e liberdade para as crianças. Então eu tinha essa simpatia, essa curiosidade, e ao mesmo tempo eu não entendia nada do que eu lia. Então eu deixei dormindo. E aos 28 anos, quando eu terminei minha formação em arte-terapia, eu comecei a receber muitas crianças. E nessa época, eu comecei a me questionar. Eu preciso ter outras ferramentas e outros conhecimentos para receber essas crianças de outro lugar. E foi aí que eu entrei na primeira turma de formação da Pedagogia Waldorf em Recife, em 2009. E nesse primeiro ano de formação Waldorf, muitas portas se abriram e eu comecei a compreender e achar tudo muito fácil. Tudo que eu lia vinha como água, a digestão era fluida e era um momento para mim. Então a antroposofia entrou na minha vida dessa forma. Mas aí eu só fiquei 1 ano na formação e mudei para a França. E quando eu mudei para a França, um país novo, com um idioma que eu não falava, uma relação amorosa nova, tudo novo. E eu tinha deixado no Brasil meu trabalho, a minha família, os meus amigos, as minhas formações. E o que eu trouxe para aqui, para a França, foi este livro. Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da Gudrun Burkhardt. A doutora Gudrun, ela é a referência em acompanhamento biográfico no Brasil e no mundo. Ela escreveu livros diversos, publicados em vários idiomas. E é o trabalho de sistematização de conhecimento da Gudrun que dá suporte aos terapeutas biográficos no mundo inteiro. E eu me peguei nesse livrinho aqui e fiz todos os exercícios, li ele todinho durante esse período de transição da minha vida. E fazer essa iniciação na biografia, nesse momento da vida de transição, foi fundamental para eu descobrir e me apropriar do que era mais essencial na minha existência já naquele momento, aos 29 anos. Depois disso, eu fiz a formação de coaching biográfico aqui na França, né? E depois continuei as formações contínuas, que tem professores da Suíça, da Alemanha, daqui da França mesmo, e continuo nesse processo de formação contínua, até hoje, claro, e comecei a acompanhar as pessoas aqui e no Brasil. E ao longo desses últimos anos, foram muitas as pessoas que eu acompanhei e que eu vi o resultado efetivo do trabalho biográfico na vida dessas pessoas, num espaço de tempo tão reduzido, por ser uma abordagem terapêutica tão assertiva, tão direta e ao mesmo tempo acolhedora, que traz resultados na direção desse eu se manifestar na Terra. E aí você deve estar me perguntando,
Então, é para todo mundo a biografia? Quem quiser pode fazer esse trabalho biográfico? A primeira coisa que eu penso para essa resposta é preciso que você tenha pelo menos um pouco de biografia para poder trabalhar a sua biografia. Geralmente eu aceito as pessoas a partir de 28, 29 anos para o trabalho biográfico, mesmo que ainda seja um pouco cedo. As pessoas mais jovens eu proponho um outro trabalho. E se você diz, então qualquer pessoa a partir dos 28, 29 que queira fazer um trabalho terapêutico em 8 encontros e resolver logo tudo que tem que resolver e ajustar tudo na direção dessa vida que faz sentido, pode vir? Aí eu vou dizer, não. Não é para qualquer pessoa. É para você que tem o compromisso, o comprometimento em construir autonomia no seu processo de desenvolvimento. Então, o trabalho biográfico vai te exigir bastante. Vai te exigir que você faça os exercícios, que você tome nas suas próprias mãos a responsabilidade de lidar com os conhecimentos que você vai adquirindo e com as ferramentas que você vai adquirindo. O trabalho biográfico não é para quem quer terceirizar o problema, quer terceirizar a crise, o desafio, ou quer simplesmente compartilhar suas questões toda semana. Não. O trabalho biográfico é para quem quer descobrir a chave necessária para fazer a mudança, para nutrir o seu caminho, o seu despertar, o seu corpo físico, o seu corpo etérico, o seu corpo astral e o seu corpo do eu. Deixar esse corpo forte, firme, para ele seguir o seu caminho. E você pode dizer, Marina, eu já faço terapia, ou eu já sou terapeuta em outra área, em outra abordagem. A biografia vai servir para mim? Eu te respondo sim. Sim, se você estiver engajado e comprometido de revisitar a sua vida, a sua trajetória, a partir dessa abordagem, com os elementos que a gente vai trazer no curso, com os exercícios que são propostos. E nesse trabalho pessoal, você vai com certeza dar saltos quânticos no seu caminho, na direção desse seu destino, na direção dessa concretização dessa vida que faz sentido. E aí sim, se você for terapeuta ou educador, profissional da área de saúde, de educação, que acompanha outras pessoas, você vai também ter recursos e ferramentas para compartilhar com seus clientes, com seus alunos, com as pessoas que você acompanha. Porque a biografia humana tem uma riqueza enorme e ela pode ser ferramenta útil, ela pode ser luz, ela pode iluminar o caminho em várias áreas da existência. Eu te convido a fazer um exercício simples que vai te trazer na prática os benefícios de um trabalho biográfico. Pega uma folha de papel e coloque a sua idade agora, nesse momento, sua idade atual. E para essa idade atual, você pode escrever breves palavras sobre qual é o seu contexto, onde você mora, com quem, o que você faz, o que você gosta, quais são os seus principais pensamentos, ideias, ideais, quais são os sentimentos que habitam seu coração nesse momento, os sentimentos, as emoções que são mais frequentes. Você lista e você diz agora descreve qual é o principal desafio, qual é a sua questão nesse momento atual. E aí você deixa descansar um pouco esse lado. No mesmo papel você pode escrever a metade da sua vida. Você pega a sua idade atual, divide por 2 e bota a idade da metade da sua vida. E para essa idade você vai responder as mesmas questões.
Qual é o seu contexto? O que você faz? Com quem você mora? Quais são suas ideias, ideais? Quais são seus principais pensamentos, sentimentos daquela época, né? Da metade da sua vida. E aí você inclui também qual era o seu maior desafio daquela época, qual era a sua principal questão naquela época, na metade da sua vida. E na sequência, para aquela mesma época, metade da sua vida, você pode colocar mais 2 questões. Com quem ou com que você contou para superar aquele desafio ou aquela questão, resolver aquela questão? Você contou com alguém, com alguma coisa naquele momento? E uma última questão é: que habilidades, que competências você desenvolveu por ter passado por aquela situação, por ter vivido aquele desafio naquela época, na metade da sua vida? Feito isso, eu imagino que você vai ter algumas pistas, alguns indícios que possam te ajudar nesse teu momento atual, que possam te trazer luz, te trazer consciência e abertura de novas possibilidades para o momento atual que você vive. Faz o exercício. Eu espero que esse exercício tenha te ajudado a ver com mais consciência um pouquinho da força e da potência que é a sua própria biografia. Que dentro da sua biografia já tem as chaves para o que vai vir para frente. O coaching biográfico, ele vai te dar um mapa, ele vai te dar a bússola, ele vai te dar as ferramentas para que o seu caminho seja um pouco mais curto de chegar até essa integração do eu. É um atalho. O coaching biográfico é um atalho. Em poucas sessões, você consegue alinhavar isso tudo e integrar. A gente pode fazer uma associação com um celular. Você tem um celular e eu tenho certeza de que você não usa todos os recursos, todas as ferramentas que tem nesse celular. Graças a Deus, aliás, porque senão você estaria muito longe do mundo real, do mundo presente. Então, não tem problema se você não usa todos os recursos que existem no seu celular, porque ele é capaz de fazer muito mais coisas do que você faz com ele no dia a dia. Mas a sua vida, se eu te disser que a sua vida, ela tem muito mais riqueza e muito mais possibilidades do que você consegue ver e implementar e viver no dia a dia, aí talvez você se questione. Aí talvez você diga: poxa, eu gostaria de viver com mais plenitude essa vida que é única, né? O tempo é arte, o tempo é vida. E a verdade é que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, que esse tempo seja vivido da forma mais inteira possível. Então, esse convite do coaching biográfico é um convite para viver essa vida com a maior plenitude. Então, se eu te dissesse que para o celular não tem problema, não precisa usar todos os recursos, aliás, até melhor que não use, mas para a sua vida tem a possibilidade, a partir do coaching biográfico, de você potencializar a vivência da riqueza, de todo esse arsenal de riqueza, todo esse arsenal de mistérios e de qualidades e de competências que você pode colocar no mundo nesse momento, agora.
A consciência diz à alma: considere o destino, encare-o, persista nele. Encarando o destino, fazendo prova de persistência, tu conquistarás tua liberdade, e na liberdade, teus elos com a entidade da alma do outro. Rudolf Steiner.